Baixar um pouquinho, levar o nosso pensamento até Papai do Céu, agradecendo Ele o dia de hoje, o nosso trabalho, a nossa saúde, que possamos nesse momento receber, Senhor, Tuas energias benfazeja, de paz, de cura para todos os nossos males, do corpo e da alma, que possa, Senhor, nos intuir com pensamentos conectados, Senhor, na nossa palestra de hoje, que possamos a cada dia mais perseverar nesse caminho, lutar, Senhor, vencendo todos os obstáculos que vão surgindo durante a nossa vida terrena. Muito obrigado, Senhor, por tudo, e que nesse momento possamos começar mais uma palestra de hoje. Que assim seja. Os laços da família não são destruídos pela reencarnação, tal como pensam algumas pessoas. Ao contrário, são fortalecidos e entrelaçados. O princípio oposto, sim, é que os destrói. Boa noite. Oi, alô, alô. Está funcionando, né? Bom, gente, deixa eu só dar uma arrumadinha aqui. Eu vou começar a falar sobre a família através da reencarnação. Porque quando a gente conhece a doutrina espírita e a gente se depara com a questão da reencarnação, algo que a gente muitas vezes não está acostumado com a ideia, porque a gente acha que a gente nasce, vive aqui, morre e o espírito continua, né? Mas não volta. Né? A gente não estava acostumado com essa ideia, com essa possibilidade de voltar para arrumar o que deixou desarrumado aqui atrás. E muitas vezes, quando as pessoas acabam se deparando com a ideia da questão da reencarnação, elas perguntam justamente o que diz ali o trecho que a dona Nair leu. Mas se tiver reencarnação, então significa que a família se acaba. Porque hoje eu estou aqui, morro, mas aí depois eu volto, aí eu acabo perdendo o contato com os meus familiares. Bom, não é bem assim. Né? A questão é que as pessoas muitas vezes não entendem o porquê da reencarnação. Aí elas fazem essa confusão. Acham que a reencarnação destrói a família. Mas a gente vai ver que não destrói a família. Primeiro porque a questão da família, a gente associa a questão consanguínea, ou de sangue, né? Ou seja, parentesco, primo, tio, tia, sobrinho. Então, isso para nós, ainda aqui, terrenos aqui ainda, digamos assim, ainda na escola ainda, do aprendizado aqui da Terra, a gente acha que família é isso. E quanto que os mestres, né, desde Jesus, Krishna, Maomé, etc, 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 já vinham com uma ideia diferente de visão de família. Com certeza, família para eles era todos. Era não só nós aqui, como o universo. Ou seja, nós somos uma família. Nós estamos interligados pelo amor, né? Pelo amor e então, através de Deus. Então, para ele, Jesus Cristo deixou isso bem claro, inclusive no Evangelho, e inclusive até um trecho, eu não sei se por questão de tradução ou mesmo de confusão de entendimento, quando ele diz, num certo momento do Evangelho, que quando a mãe, os irmãos vieram buscar ele, vieram chamar ele, e ele pergunta, mas quem são meus irmãos? Né? Quem é minha mãe? Meus pais estão aqui, meus irmãos estão aqui nesse momento. Então ele tinha essa concepção. Ele ultrapassava os laços de sangue. Né? E é algo que para nós ainda é um pouco difícil. Aí, por isso que é difícil a gente ter o entendimento de amar ao próximo como a si mesmo. Já é difícil, porque a gente se ama muitas vezes, né? Mas amar o próximo, no máximo minha família. E fora da minha família já fica difícil. Porque a gente ainda não tem um entendimento ainda do que é realmente uma família. Quando a gente entender que nós estamos no mesmo barco chamado planeta Terra e que somos todos irmãos aqui, mesmo nascendo em outros países, mesmo sendo de outras etnias,
aí a gente vai começar a dar um passo para o entendimento dessa ideia de família, né, universal, na qual Jesus, claro, um espírito bastante evoluído, né, para a época, e hoje muito mais, eles já tinham já uma ideia do que era. Então a gente não consegue nem transpor. E a reencarnação, gente, a reencarnação é algo que é natural, né? Nós estamos aqui, é um aprendizado, uns olham a Terra como escola, outros olham a Terra como um hospital, enfim. Hospital ou escola, nós estamos aqui para aprender. Estamos aqui para quitar, muitas vezes, alguns débitos, algumas coisas que nós deixamos para trás, e também estamos aqui também para aprender coisas novas também, não só para ficar quitando, mas também para aprender. E nesse aprendizado, a gente vem justamente para uma família. E essa família, muitas vezes, ela tem ligações, às vezes de longe, né? Eu digo de longe do passado. Às vezes alguns são novos, alguns não são tão novos assim, mas são intermediários, né? Mas a gente vai somando essas pessoas na nossa família pelos contatos que a gente vai tendo através das reencarnações. Se hoje nós temos familiares no mundo espiritual que se dão super bem, é graças à reencarnação. Como? Se, por exemplo, as duas meninas aqui, elas foram em algum momento, né, meus familiares, na qual, ou familiares, vamos botar primas, e eu fiz alguma coisa ilícita com elas, eu andei roubando de repente elas, eu fiz alguma coisa ilegal em relação a elas, tirei o dinheiro e deixei elas na pobreza levou a depressão, a mágoa, aí, enfim, ficaram doentes e desencarnaram na pobreza, amarguradas, vieram para o mundo espiritual, e se tornaram as minhas obsessoras, né, através da raiva e do ódio. E aí a gente começou uma novela, digamos assim, aqui na Terra, no mundo espiritual. Eu acabo desencarnando, e nesse tempo todo de andar no umbral e sair do umbral, eu reconheço que eu fiz mal para elas, então eu as aceito quando eu estiver aqui, voltando para cá, eu as aceito como minha filha, até para retribuir aquilo que eu tirei delas. Visto que a família tem ela tem duas finalidades, a nutritiva e a normativa, né? A normativa seria a orientação, responsabilidade, disciplina, respeito, regras, autonomia, que eu vou estar aplicando nelas para elas crescerem pessoas de bem, pessoas bem orientadas. E tem a nutritiva, que é a proteção, alimento, afeto, educação, espiritualidade, instrução, que eu vou dar aquilo que eu tirei delas. Só que elas ainda têm lá no resquíciozinho, lá do inconsciente, uma certa antipatia em relação ao que eu fiz já no passado com elas. Então é aquelas filhas que a gente chama de filhos difíceis, né? E eu não entendo, dou tanto amor e carinho para as duas, mas de repente a Nair, ela tem uma coisa mais assim, mais dura comigo. Ela não tanto, mas tem. E aí a gente não entende o porquê. Meu Deus, mas por que o pai dá tanto amor, tanto carinho, tanta proteção, paga a escola e tudo, e as filhas são mais ou menos assim com eles e tal. Aí, quando eu for desencarnar, depois de me lamentar bastante das duas, né, de dizer que as duas são isso, são aquilo, que não dão valor para o pai, que são ingratas, aquela coisa toda. Quando eu desencarnar, aí que eu vou entender melhor. Depois, claro, não assim, morri, já estou entendendo. Tem todo um processo que vai voltando à memória da gente, conforme os nossos mentores espirituais vão passando, né? Eu vou entender o porquê que toda essa dinâmica que a gente tinha aqui na família terrena, em relação a elas, o porquê esse incômodo que elas tinham comigo, e às vezes até eu com elas. Isso vai acabar unindo a gente. Por quê? Porque agora elas estão na posição de filhas, não são mais primas. Então isso aproxima mais ainda. Então assim, não tem como. E depois as outras, elas vão continuar sendo sempre, de uma hora ou outra,
de momento ou outro, elas vão estar unidas a mim. Elas voltando de repente novamente como filha, de repente num certo momento eu venha como neto delas, o avô, né? Reencarna como neto, como já tem acontecido. Ou seja, nós estamos unidos. A morte não vai terminar isso. A reencarnação não vai quebrar isso. Muito pelo contrário, a reencarnação ela vem para unir. Só que também, nessa passagem minha aqui terrena, eu vou formar outras famílias também. Assim como eu formei nas 3, 4, 5 vidas passadas que eu tive, aqui de repente no Brasil, na Europa, eu formei outras famílias também. E para onde é que vai essa gente? Estão aqui, junto comigo. Alguns mais próximos, alguns mais distantes, mas a afinidade, o amor, a união, né, permanece. Não se rompe. Então a reencarnação ela não vai romper. Muito pelo contrário. A reencarnação, além de ser a oportunidade que nós temos de voltar e formar novas famílias, e nessas famílias a gente conseguir colocar os ajustes necessários, ela vai intensificar mais a nossa união. Hoje, estou falando que aqui, esse exemplo, mas elas podiam ser amigas. Podiam ser até pessoas que um dia cruzaram a minha vida, tiveram uma amizade comigo, mas não tem parentesco nenhum, consanguíneo comigo, nada. E eu, de repente, aprontei com as duas, e na qual, de repente, eu sinto uma necessidade lá no mundo espiritual de voltar e dizer assim, eu preciso ajudá-las, porque eu atrapalhei, de certa forma, o andar da vida delas, o andar da carruagem, como se diz, né, aqui na Terra. Então eu preciso. E elas vêm como os meus familiares. Por quê? Porque se você olhar a família como um todo, o universo, já perde essa coisa de é de sangue. Não tem de sangue. Porque os laços espirituais que nos prendem é o amor. Isso sim vai fazer a diferença. Né? Existem 2 tipos de família, que inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo ele fala e deixa bem claro, que é os laços espirituais, que são duráveis, esses não se rompem, e os laços corporais, que aí no caso são frágeis. Quantas famílias se formam e se rompem? Pai para um lado, às vezes a mãe vai para o outro, às vezes os filhos vão para o outro, às vezes o pai e a mãe ficam, mas os filhos vão... Ou seja, não tem afinidade. Muitas vezes a gente não sabe por que não tem afinidade nenhuma com a minha irmã. Eu não tenho afinidade. Às vezes são por causa disso, que eu citei aqui o exemplo. Às vezes são por N motivos aqui que não compete a gente ficar aqui tentando esmiuçar, porque são tantos, né? Mas chegou um certo momento da vida, já não tem mais relação com as minhas irmãs. É aquele irmão distante. Isso é fragilidade. Eu posso morrer aqui, entre aspas, partir para o mundo espiritual e fico apenas amigos dela. Mas não volto mais como família. Porque a minha afinidade está com outras pessoas. No mundo espiritual, os espíritos se procuram por afinidade. Não que eu vá odiar elas, mas é parecido com aqui. Tem aqueles amigos que a gente aperta a mão, tem aqueles amigos que a gente abraça, tem aqueles amigos que a gente dá um beijo no rosto, tem mais intimidade. É uma questão de afinidade. Tem pessoas que você se afiniza, você se sente bem, outras que você também não tem nada contra, mas você conversa e já vai logo embora. E os espíritos eles se conectam pela afinidade. No mundo espiritual também é assim. Então, quando a gente desencarnar, com certeza nós vamos encontrar tantos outros parentes espirituais que a gente não lembra agora no momento. Mas lá, quando nós estivermos, o vovô, a vovó, às vezes que a gente não conheceu, mas geralmente o vovô a gente conhece, mas o bisavô, o tataravô, o tataravô, se estiver lá no mundo espiritual, nós vamos achar, nossa, é um parente. Aí, alguns nós vamos já lembrando devagarzinho, né? Os mentores espirituais vão nos permitindo lembrar, e nós vamos reconhecer aquela que foi já minha filha. Aí eu vou lembrar, volta o quê? Volta o sentimento de amor, de afinidade. Claro que a gente chega lá, a gente não vai reconhecer de imediato. Mas quando você começa a lembrar, volta novamente o amor. Então a família, gente, a família aqui,
na Terra, ela tem um objetivo que é proporcionar a nós, todos aqui, cada um de nós, o aprendizado necessário para a gente desenvolver tolerância, porque é na família que se pega, né? O bicho pega, né? É na família que a coisa acontece. Nos amigos, no serviço, é tudo, né, maravilha. Chega em casa, como se diz, o sarrafo come, né? Aí cai a máscara, tira a máscara, coloca ela aqui, e aí você é o que é realmente. Entre primos, entre tios, entre, né, irmãos, ali a coisa acontece. E aí ela serve também para a gente praticar a tolerância. Algo que hoje em dia parece que as pessoas esquecem. Mas está ali. A tolerância, ela existe e ela está ali e é uma grande de uma amiga para a gente conseguir chegar no mundo espiritual com, digamos, com chances de um mundo melhor no mundo espiritual. Ela também serve para a gente, digamos, desenvolver, não sei se seria essa a palavra correta, mas desenvolver a compaixão, o amor, porque essas duas meninas que hoje são minhas filhas, que foram minhas primas, eu estou ali, por laços consanguíneos, né? Eu estou ali, junto com elas, presos ali, e eu preciso, né? Eu tenho a necessidade de estar reajustando aquilo que eu fiz com elas. Mesmo de um modo inconsciente, mesmo que eu não lembre o que eu fiz. Mas eu estou desenvolvendo o amor a elas. Né? Aquela coisa que é amor de mãe, né? Não, é incomparável, né? Amor de mãe é amor de mãe, né? Mas tem mães que não amam tanto assim. Por causa, às vezes, dos laços que não são tão laços assim. São apenas um fio muito tênue. Por causa de coisas que ficou no passado ainda para ser refeito. E aqui está vindo com uma força muito grande e a pessoa às vezes não está preparada, não sabe como, não entende como é esse tipo de relação. Por isso que o Espiritismo ele veio para colocar, assim como outras filosofias religiosas, o princípio do Espiritismo veio colocar a reencarnação como uma resposta ou respostas para muitas dessas coisas que a gente não sabe responder. Por que eu sinto tanta aversão à minha mãe? Por que eu sinto tanta aversão ao meu pai? Por que eu sinto aversão aos meus primos ou ao meu tio? Parece que eu não posso olhar para ele. Tem algumas coisas que são daqui, tem coisas que vêm do mundo espiritual. Aí eu estou na família desenvolvendo a tolerância, o amor, né, a paciência, tolerância e paciência, né? E saber também ajudar, compreender, amar. Tem uma série de adjetivos aí que a gente pode colocar, que a gente aprende na família. Tem pessoas que consideram a família como algo que não faz muita diferença. Os amigos são mais família. Por quê? Porque às vezes a família, eles não... Nós, eu digo não eles, nós, às vezes não temos a tolerância e a paciência e a compreensão entre um e o outro. Às vezes o intolerante não é o meu pai, às vezes o intolerante sou eu. Às vezes o irritadinho não é minha mãe, sou eu. Mas aí, às vezes ela também, eu também, aí junta os dois, aí sempre a gente coloca como ele. Sempre aponta os outros, nunca eu. Não, ele é isso. Não, mas é que ele... Não, mas é que ela... Sempre tem um mas. Sempre a culpa é do outro e das outras. E nunca a culpa é minha. Por isso que a família é importante. A família é um núcleo importante da nossa estadia aqui no planeta Terra. E essa família hoje, ela já, né, do que era antes, ela já tomou outras nuances, né? Hoje, a família está diferente do que era no passado. Mas continua sendo família. Mesmo que seja 2 homens e filhos, 2 mulheres e filhos, homem, mulher e filhos, é família. Né? É família. O que interessa é o amor. Não me interessa se é assim ou assado. A família já mudou. Né? Tem uns que não acreditam, não acham que não é, ou não aceitam, são intolerantes à nova concepção de família. Mas se você olhar para uma família universal, não tem sexo. Não tem sexo. Por que eu teria que botar uma barreira aqui no planeta Terra? Se eu estou no campo da experiência homossexual, por que eu não posso formar uma família? Onde diz que eu não posso formar? O que vale é o amor.
O resto é resto. É preconceito, né? Então, assim, as pessoas têm que tirar essas barreiras, essas coisas, e considerar que família é toda a união entre pessoas. E podemos fazer uma família de amigos. E sermos uma família. Por que não? Não precisa ter lá o laço de sangue. Às vezes, quando tem amigos que são tão amigos, que moram juntos, né, por um período de tempo, são assim, que quem vê assim, são famílias, parece que são irmãos. Por quê? Por causa da afinidade. Se a gente deixar a questão de conceitos guiarem a nossa vida, a gente não vai conseguir entender o que Jesus Cristo veio aqui nos dizer. O amor ao próximo e o amor universal. Que nós temos que ter. O amor, amar o próximo como a si mesmo. Se você ama o próximo, seja independente da orientação sexual, seja independente da sua etnia ou da sua religião, você vai amar. Se você começar a botar coisinhas, conceitos, preconceitos, porque do conceito nasce o pré, às vezes, aí você não vai conseguir entender o que é uma família. E no Espiritismo, tanto no Livro dos Espíritos, tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, como outros livros, principalmente de Divaldo, de Chico Xavier, né, que são os médicos que psicografaram Joana de Ângeles, Emmanuel, André Luiz, Meimei, enfim, todos eles vieram falar da importância da família, justamente desse ponto de vista que eu estou falando para vocês, porque é aqui a nossa sala de aula, a família. A escola, o mundo. A sala de aula é a nossa família. Não estudamos todos na mesma escola, mas não estamos na mesma sala. E assim somos nós famílias. Cada família de vocês aqui é diferente da minha. Parecida. Podemos ser parecidos. Podemos ter uma dinâmica parecida. Mas cada um de vocês, com seus familiares, tem algo que é só de vocês. Por quê? Porque tem toda uma história na questão de cultura, de costume, de educação, de visão de mundo, tem toda uma questão que é de vocês. Aí cabe a nós andarmos por essa trilha. Tem uns que conseguem, outros já não. Mas aí vem aquela questão de quando nós tivermos que retornar, não temos como retornar com débitos. E esperar daqui um mundo melhor. Só vai ser um mundo melhor aqui, planeta Terra, quando nós mudarmos os nossos conceitos. E abafarmos e matarmos, digamos assim, totalmente os nossos preconceitos. Tem pessoas que, com a filha a filho adotivo, aí dizem, mas filho adotivo é diferente. Não, filho adotivo é a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu fui adotado pela minha filha, pela minha esposa, quando eu tinha 32 anos de idade. Ela já é minha filha desde os 3 anos de idade. E eu já escutei muita gente assim, tu nunca quisesse ter uma filha, mas eu já tenho uma filha. Não, mas uma filha tua. O que eu digo para um parente desse? Eu digo, não, mas ela é minha. Ela é minha porque o laço que eu tenho com ela é um laço espiritual, não é carnal. Porque muitos pais têm laço de carne e sangue, mas não se dão bem. Então, assim, ainda como as pessoas estão presas a isso ainda. Hoje ela sabe, mas é minha filha. E vai ser minha filha no mundo espiritual. Vai continuar sendo a minha filha. E mesmo que eu não tenha gerado ela. Por quê? Porque quando eu era jovem, eu sempre dizia, eu não quero ter filhos. Mas Papai do Céu pensou, não, deixa, querido, deixa, não quer ter. A gente vai mandar uma por outra forma, tu vai chegar a ti. E chegou a mim. Entendeu? Porque eu não tenho filhos. Não gerei filhos consanguíneos. Mas se ela teve que vir para mim como filha, Papai do Céu, a espiritualidade dá um jeito. Isso é uma coisa que eles fazem perfeitamente, a gente nem percebe. Aí ela veio a mim, chegou a mim, e ela hoje é minha filha. Que eu a amo, e vai continuar sendo, quando nós desencarnarmos, eu vou tratar ela como filha, e não tem diferença. Eu acho que seria a mesma coisa se ela fosse, digamos, do sangue, entre aspas.
Então ainda tem essas coisas ainda, que a gente precisa romper. E nada melhor do que a doutrina espírita para nos esclarecer em relação a isso. É muito bom que vocês leiam com bastante atenção o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, e comecem a perceber que a família de vocês não é o inimigo de vocês. Muitas vezes ali está o inimigo de outra vida, mas que veio para tentar romper esse laço de ódio, de mágoa, de raiva, e nascer com isso o laço de amor. Porque o amor vence qualquer barreira. Jesus, há 2016 anos atrás, né, já dizia isso. Aí as pessoas não conseguiam entender. É difícil, porque ainda nós estamos encharcados com as impressões da carne e as impressões materiais. É difícil a gente olhar e dizer, eu te perdoo. Se é parente, aí mesmo que eu te perdoo, parece que não sai. Um amigo a gente ele perdoa mais fácil, mas família parece que é uma coisa tinhosa, né? Mas por que isso? Porque ali está o verdadeiro aprendizado, gente. É o verdadeiro aprendizado. Quantas famílias que depois de uma desgraça, entre aspas, né, de uma sacudida da vida, vieram se abraçar e se unir novamente. Seja através de uma doença muito grave no pai, na mãe, ou em alguns da família, ou por morte de algum deles, ou por assassinato, ou por estupro. Depois de uma sacudida é que parece que a coisa, né, veio para unir novamente. Por quê? Isso aí, intuitivamente, nós sabemos que ali é que está a nossa sala de aula, que a gente precisa aprender. Como é que a gente quer chegar no mundo espiritual dizendo, não, eu sou manso, eu sou calmo, eu sou tolerante, mas aí eles vão olhar para ti e dizer assim, eu estou vendo outra coisa. Olha como é que tu tratou teu filho, tua filha, olha como é que tu tratou os teus pais, olha como tu tratou o teu irmão. Marido também é família. Né? Marido e esposa também é família, também, porque acaba se unindo por laços afetivos, corporais e também de afinidade, mas passa a ser família. Como é que a gente quer chegar no mundo espiritual e ser recebido numa cidade espiritual? De que forma? Se nós não fomos, eu não fui tolerante com as duas. Como é que eu quero que os outros sejam tolerantes comigo? Como é que eu posso pedir perdão para Deus que Ele seja tolerante comigo, na qual eu não fui tolerante com as duas? Vai ter alguma coisa aí em descompasso. Vai ter alguma coisa que eu vou ter que, novamente, entrar na fila da reencarnação e voltar. Mas não é porque eles falam que tu tem que reencarnar. Muitas vezes a tua consciência pede. E eu vou ter que formar uma família novamente com elas. Tem gente que fala assim, Deus me livre, quando eu morrer eu não quero nunca mais vir nessa família. Olha, que tu vai voltar novamente. Porque não tem como tu prosseguir no mundo espiritual tendo inimizade, ou uma raiva, ou uma mágoa, com aquelas pessoas. Como é que você vai transitar no mundo espiritual sabendo disso? Porque lá nós estamos nus, não nus de roupa. Nus no sentido que todo espírito que seja do teu nível para mais, ele consegue ver no fundo do teu espírito, de ti, ele sabe o que está se passando. Talvez aqueles que estejam mais ou menos medianos não enxerguem isso. Eu lembro que uma vez, só para exemplificar isso, no livro do André Luiz, o André Luiz era novinho, ainda no nosso lar, aquela coisa toda, né? Ele viu o que é família ali, como as pessoas se tratavam, né? Apesar que as pessoas se procuram também por terem esses contatos na Terra, procurar o pai, a mãe, o irmão, isso é normal, né? Mas ele viu o que é uma família, que o nosso lar é uma família, uma cidade espiritual, é uma família, e ele estava lá junto com o pessoal e uma mulher gritava, pedia socorro, clamava por piedade e tal, lá nos portões de fora do nosso lar. André Luiz, tocado de compaixão, né, foi até lá junto com mais um outro, que eu não lembro se era o Alexandre Parense, não lembro agora quem era que estava junto com ele,
e perguntou por que não deixavam ela entrar. Ela estava toda, né, maltratada, roupa rasgada, que ela estava usando ali. E ele disse que ela não poderia entrar. Mas aí ele começou a argumentar, né? Coitada, vamos ajudar ela e tal. E aí eles trabalharam aqui, chakras aqui da visão dele, para que ele pudesse enxergar o que ele não estava enxergando. E ela estava cheia de chagas, totalmente cheia de chagas. E aí ele foi dito a ele. Ela foi uma médica, no qual ela exerceu a medicina, mas ela fez muito aborto. E ela considerava isso como algo natural, ganhou muito dinheiro fazendo abortos, etc. Tal. E se eles colocassem aquela pessoa para dentro, ela traria um desequilíbrio para dentro do nosso lar. E aí ele conseguiu chegar ao que realmente era ela ainda tinha muita coisa soberba, né? Ela achava na razão, ela ainda tinha muita raiva, muita coisa por ela estar naquela condição, porque ela achava que ela ajudava as pessoas, mas ela sabia que não, que ela ganhava dinheiro em cima disso. E ela começou depois a xingar eles e tal, e ele se afastou do nosso lar. Assim a gente é, às vezes, no mundo espiritual. Não adianta a gente querer mentir. Não, eu tratei minhas duas filhas. Não, a mentira já vai estar estampada e eles vão enxergar isso. Por isso que eu digo que a gente fica nu, não tem mais a máscara. Então não tem como a gente transitar no mundo espiritual querendo fazer pose de bom. Né? Não tem como. A gente não vai. Então por isso que a necessidade que a gente tem de trabalhar hoje aqui a nossa família. Eu sei que é difícil. Eu sei que cada um de vocês tem uma história de família, às vezes até bem difícil, às vezes até bastante complicado. Mas a gente é bom fazer um esforço. Eu digo isso até para mim. É bom a gente fazer um esforço em relação a isso. Não só a família de eu, marido, eu, esposa e filhos, mas meus pais, os meus irmãos, os meus primos, às vezes, que estão ali, às vezes moram perto, que estão ali, de vez em quando, que a gente se cruza, meus tios. Claro que a gente não quer dizer que a gente tenha que ser bobos. Né? Se tem aquele parente que já sabe que ele vai aprontar, que ele apronta, você mantém a distância, ora por ele, mas não mantenha nenhum tipo de conexão mental com ele em relação a ódio, raiva, mágoa. Tenta perdoar, ore. Para quando a gente estiver no mundo espiritual, as coisas se ajustem de uma melhor forma possível. Aí você de repente vai entender o porquê. Às vezes é coisas daqui mesmo. Ele entendeu uma coisa que você falou que não era bem aquilo, que outro parente fofocou, que a outra botou mais um salzinho, outro falava botou um agrião, outro lá falava botou um manjericão, aí ele já fez uma coisa de você, e aí mas aí é problema dele, não é seu. Que sejamos aquele que sofre, não aquele que faz sofrer. Que sejamos aquele que é humilhado, não aquele que humilha. Que sejamos a vítima e não o agressor. Porque todos esses vão ter que voltar e quitar os seus débitos com a justiça divina, com a harmonia do universo. Então, gente, família, ela tem os seus altos e baixos. Não tem família perfeita. Porque nós não somos perfeitos. Nós somos imperfeitos ainda. Espíritos em busca da perfeição. Isso todos nós somos. Os nossos pais, nossos irmãos, nossa esposa, nossas filhas, nossos filhos. Não somos perfeitos. Então a gente vai trabalhar. Vamos trabalhar para a gente tentar junto chegar a um grau de, digamos assim, de equilíbrio e de harmonia. A gente não precisa dar os braços se não der para dar. Mas a gente, pelo menos, a gente fica com nós mesmos, a gente fica em equilíbrio. Orem por eles, orem por nós. Porque às vezes o errado não é você, não é ele, é você. Se eu fico em dúvida, então eu vou orar por mim e vou orar por ele também. Que essa mágoa se dissipe. E família é assim, gente. A gente vai ter que aprender com eles e eles vão ter que aprender com a gente e a gente vai ter que aprender com nós mesmos também. Nós vamos ter que domar o nosso cavalo, que às vezes é chucro, nós temos que domá-lo. Para isso tem livro dos Espíritos, para isso tem um livro, o Evangelho segundo o Espiritismo,
Para isso tem os livros de Chico Xavier, os livros de Divaldo Pereira Franco, né? Os livros de Zé Araújo, da casa. Todos, vocês podem perceber, todos os espíritos que vêm pela psicografia falam, eles vão na família, porque é a família que é a nossa sala de aula, tá? Mas todos eles falam na questão da família e do amor ao próximo. Não adianta fazer caridade lá fora se você não faz dentro de casa. Começa dentro de casa, tudo. Ali começa, ali é a nossa sala de aula. E a gente vai ter que praticá-la. Porque se a gente quiser voltar uma vida melhor, façamos hoje aqui, para quando voltarmos para cá, a gente está em condições de ser, né, de ter uma vida melhor. E o planeta Terra, esse planeta maravilhoso aqui, que está em transição, só vai acontecer essa transição definitivamente quando nós começarmos a mudar, tá, gente? Não adianta a gente ficar intolerante, cheio de ódio, cheio de mágoa, cheio disso, cheio daquilo, porque desse jeito nós vamos demorar mais uns 100 anos para começar a mudar. Então vamos trabalhar com a nossa mente, vamos trabalhar com o nosso, né, o nosso dia a dia, para que a gente consiga fazer a diferença na nossa vida. Eu sei que é difícil, às vezes a gente se irrita, às vezes a gente berra com o filho, com a filha, às vezes a gente se briga com o marido, com a mulher, mas vamos tentar fazer que essa briguinha, esse atrito seja breve e acabou. Mas não fique aquela coisa arrastada, com mágoa, com ódio, porque isso só vai trazer enfermidades para a gente. Muitas vezes nós somos as causas da nossa doença. Às vezes não, muitas vezes. Aí a gente não sabe porque que está com uma doença X, Y, Z. Aí a gente começa a xingar todo mundo. Todo mundo é culpado da minha doença, menos eu. Às vezes não, às vezes aqui, ó. Fica, e depois a gente tem uma coisa cardíaca, um problema cardíaco, não sabe por quê. Às vezes tem um problema de rim, às vezes tem um problema de fígado, às vezes tem um problema de tudo, até na cabeça. Então vamos, ó, tirar, limpar, né? Vamos dar um alto passe, vamos se limpar, para a gente chegar no mundo espiritual e dizer assim, ó, pô, pelo menos eu fiz a minha parte. Pelo menos agora eu posso respirar e vou ver o que tem de aprendizado, vou ver o que eu errei, o que eu acertei e vou continuar aprendizado. Porque muitos acordam no mundo espiritual e estão numa situação bastante difícil. Os nossos irmãos, que a gente não deve criticá-los, estão muitas vezes em zonas umbralinas, ou estão até aqui mesmo entre nós, sofrendo e blasfemando, e com ódio, com rancor, mas a única pessoa, o único remédio é ele mesmo. Para sair daquilo, não tem como ser diferente. Por isso que se chama livre-arbítrio. Aquela moça que chegou ali e bateu para pedir ajuda para eles entrarem, só ela pode mudar o seu perispírito e sua mente, tá? E pedir perdão, se arrepender, para poder receber ajuda. Enquanto ela não fizer isso, ela não tem como ser ajudada. Porque é a lei do esforço. Não tem como receber. Aí a gente está sendo inconsequente. Então assim façamos nós, com nós mesmos, porque não tem outra pessoa que vai fazer por você, a não ser você. Só você sabe o que se passa lá no seu íntimo. Só você pode mudar muitas vezes o ambiente da família. Porque se você tem um pouco mais de esclarecimento, a ti vai ser cobrado. A eles que são ignorantes, vai ser cobrado também, mas de uma outra forma. Mas você sabia. Você tinha o Evangelho na frente. Você tinha o Livro dos Espíritos. Você tinha o Livro dos Médiuns. Você tinha as leituras espíritas. E aí? O que você fez com isso? Aí eles vão perguntar para você. Você tem tanta leitura, mas você não praticou nada? Tantos avisos dos irmãos desencarnados mandando pela psicografia de tantos médiuns e você não fez nada? Por que você não fez? Né? Aí nós vamos ficar com um baita de um ponto de interrogação e vamos olhar aqui para trás e vamos ver o quanto que a gente às vezes errou. Então assim, gente, família é algo maravilhoso, às vezes difícil, mas faz parte da nossa vida, né? Vamos abraçá-la, vamos tê-la como a nossa companheira de aprendizado. Então, desculpa ter me estendido um pouco mais, né? Mas tenha uma boa noite e até uma próxima vez. Obrigado.
Então, quero agradecer a presença de todos, né? E o pessoal do SOS, para não esquecer, na quinta, tá, gente? Né? Então, agora a gente vai ficar em silêncio novamente para o Alexandre fazer a oração final. Vamos fechar aqui nossos olhos, elevando o nosso pensamento ao Pai Maior, para que Ele possa, através dos seus espíritos, que trabalham no universo, trabalham aqui no planeta Terra, possa estar nos acompanhando, nos ajudando na compreensão, na tolerância com os nossos familiares, com os nossos amigos, para que possamos também trabalhar o equilíbrio de nós mesmos, vencendo os desafios que muitas vezes nós colocamos e somos os causadores, para que a gente possa ter o equilíbrio necessário do reconhecimento de nossos erros e trabalhar para consertá-los. Obrigado, espíritos aqui presentes, os nossos familiares que nos acompanham, e que possamos ter uma ótima semana. Que assim seja.